Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação, né, de coordenar essa mesa, que é especial por vários motivos. O primeiro deles é por ser a última roda de conversa do SENAP e também uma despedida, né, dessa gestão da equipe, que eu estava procurando aqui o pessoal, e, e o privilégio de ter o Paulo Soroca, um colega, já posso dizer querido amigo, Uhum. amigo é coisa para se guardar, Sim. da Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre. Você me corrija, porque eu, por favor, as duas, eu Sociedade fico. Psicanalítica de Porto Alegre, isso. Tá ótimo, então, obrigada. E também foi um contato propiciado pela Luísa Moura, né, com vários grupos de estudo, e o Paulo remarcou isso no início, não é? Que o Uhum. trabalho dele também tem reflexo desse processo de crescimento e reflexão. Então, por isso também é especial. E com tantas pessoas dos grupos, né, de diferentes momentos que estão aqui agora. Então, como a Selma botou os coraçõezinhos, é um Uhum. momento afetivo e com a beleza pela viagem que o Paulo vai nos proporcionar com a Revolução Winnicottiana, muito aquém do Édipo. Só aí, como a Luísa falou, é uma temática que já instiga e abre muitas questões, né? Tem o aquém do Édipo, né? E tem o Édipo como núcleo, né? O núcleo central do desenvolvimento psicossexual para o Freud, e com as transformações que foram ocorrendo, né, nessas duas vertentes de compreensão do desenvolvimento emocional. Então, o Paulo é muito querido porque, além de ser um psicanalista sensível, é um poeta que toca o coração. Então, vocês vão ver, né, com essa apresentação. Obrigada, Paulo. A palavra é sua. Bem, boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer muito esse convite, um convite muito especial, né? A gente está gestando essa roda desde o início do ano, com muita expectativa, né? E fico muito contente, realmente, por esse convite da Nise, minha colega de grupos, da querida Luísa, queridos colegas, queridas colegas aqui presentes também, e discutir esse tema, conversar sobre esse tema, né, que é um tema uh, de impacto no nosso fazer cotidiano, né, nos nossos consultórios, né? Em virtude do meu trânsito na linguagem prosaica e na linguagem poética, esse texto é um texto com prosa e poesia, né? Eu pretendo que a prosa e a poesia conversem, né, em busca de sentidos. Vamos lá, então? Começo minha apresentação trazendo um fragmento de A Descoberta do Mundo, de Clarice Lispector. Mencionar a descoberta do mundo é estar em absoluta ressonância com a obra de Winnicott. Para ele, o mundo é inicialmente um prolongamento dos cuidados maternos. Através da confiança que adquire, quando encontra um ambiente facilitador, a criança poderá enfrentar desafios e integrar-se ao mundo de forma saudável. Vamos voltar depois a Clarice. O que diz Clarice Lispector? Por uma fração de segundo, a gente se vê como um objeto a ser olhado. A isto se chamaria talvez de narcisismo,
mas eu chamaria de alegria de ser. Alegria de encontrar na figura exterior os ecos da figura interior. Ah, então é verdade que eu não me imaginei. Eu existo. Vamos seguir agora por uma passagem do Velho Testamento, extraída de Juízes 12. Jefé reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixem-me passar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondessem que não, diziam: então diga Shibolet. Se ele dissesse Sibolet, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no nos vales do Jordão. Shibolet e Sibolet. Shibolet é palavra de origem hebraica que significa espiga e também curso de água corrente, e se refere a um gesto ou sinal usado como meio de identificação, senha. Um shibolet é algo que define alguém como pertencente a determinado agrupamento, como adepto de determinada ideologia ou concepção, como partidário de determinada crença. Ele é, portanto, um critério de inclusão e exclusão, uma marca de pertencimento. Pois bem, o Édipo é, na psicanálise freudiana, um shibolet, a pedra angular que permite compreender a estruturação da personalidade, a neurose e os obstáculos que podem se fazer presentes. A propósito do que estamos comentando, os caminhos e descaminhos por onde transita a questão do pertencimento, vale lembrar que um lamentável acontecimento da história do movimento psicanalítico foi a sombra de esquecimento que por décadas se abateu sobre Ferenczi. Alguns dizem Ferenczi, outros dizem Ferenczi. O infante terrible da psicanálise e sua obra. Integrante do círculo secreto que reunia os colaboradores mais íntimos de Freud, ousou retomar a teoria do trauma que, com o intuito de dar sustentação às suas concepções sobre a sexualidade infantil, havia sido abandonada pelo criador da psicanálise em 1897. O abandono da teoria da sedução resultaria na retirada da ênfase que ela conferia à realidade externa e na consequente compreensão das situações que se apresentavam na prática da psicanálise como sendo determinadas essencialmente por mecanismos mentais, conflitos internos, fantasias e desejos inconscientes. Ao resgatar a teoria do trauma, Ferenczi estava chamando a atenção justamente para os elementos causais provenientes da realidade externa, e foi alto o preço a pagar durante as 6 décadas em que sua obra foi esquecida. Como Ferenczi, Winnicott ressaltou a fundamental importância da realidade externa. Winnicott foi um dos mais notáveis integrantes do grupo independente Middle Group da Sociedade Britânica de Psicanálise desde a década de 40. Nunca fui capaz de seguir quem quer que fosse, nem mesmo Freud, escreveu Winnicott, claramente expressando sua liberdade de pensamento.
Desta forma, ainda que tenha incorporado elementos da psicanálise tradicional, criou seu próprio caminho, introduzindo uma dimensão mais relacional e ambientalista, contrastando com a perspectiva intrapsíquica e pulsional própria da psicanálise freudiana. Em que pese a admiração que sempre nutriu pelo criador da psicanálise, por quem foi fortemente influenciado, Winnicott não se furtou de questionar aspectos fundamentais da teorização de Freud. A ênfase no papel da sexualidade e, mais especificamente, o lugar de destaque conferido ao complexo de Édipo. Winnicott não rejeita a concepção do Édipo, ele a reposiciona. Como veremos, para ele, a sexualidade advém de um processo de amadurecimento pessoal. O bebê humano vem ao mundo em um estado de vulnerabilidade e necessita de um ambiente suficientemente bom para que o potencial herdado de vir a ser, a partir do estado de dependência absoluta em que se encontra, possa acontecer. No estado de indiferenciação inicial, a existência da mãe não é reconhecida pelo bebê. E, entretanto, é fundamental que uma mãe suficientemente boa esteja presente para que o amadurecimento emocional possa ter lugar. Esse processo tem como corolário a progressiva integração do self e a diferenciação entre eu e não eu. E o Winnicott entende que o Édipo está situado neste processo de amadurecimento emocional. Na teoria psicanalítica clássica, o Édipo é o complexo nuclear de todo o desenvolvimento humano, a base a partir da qual serão compreendidos os padecimentos emocionais, a arte, a religião e a cultura. Ao descrever o Édipo, Freud estava descobrindo a sexualidade infantil, bem como a etiologia das neuroses, enraizada no conflito psíquico entre desejos sexuais e a interdição à sua realização. Esta é a concepção de Freud, como todos sabemos. Ainda que a expressão complexo de Édipo tenha surgido nos escritos psicanalíticos somente em 1910, sua existência há muito já era admitida. Tomemos como exemplo a célebre carta endereçada a Fliess, escrita em 15 de outubro de 1897, na qual, tendo como ponto de ancoragem a tragédia de Sófocles, escreve ao amigo e confidente. Encontrei em mim, como em toda parte, sentimentos amorosos em relação à minha mãe e de ciúme em relação a meu pai. Sentimentos esses, penso eu, são comuns a todas as crianças pequenas, mesmo quando seu aparecimento não é tão precoce quanto naquelas que ficam histéricas. Todo espectador um dia foi em germe na imaginação um Édipo e se assombra diante da realização do seu sonho transposto para a realidade. Em virtude da importância do Édipo na psicanálise freudiana, Loparic sugere que a ela seja atribuída a qualificação de psicanálise edipiana. O menino deseja a mãe e rivaliza com o pai. A partir de sua experiência na análise de pacientes histéricas, Freud acreditava que o Édipo pudesse dar conta da gama de situações que se apresentassem na clínica. Entretanto, a realidade era e segue sendo outra. Existem situações enraizadas nos primórdios da vida humana para as quais os aportes oferecidos pelo paradigma edipiano não se mostram capazes,
de prestar auxílio, tanto no que diz respeito à compreensão de suas origens, como no que concerne à instrumentalização de sua abordagem. A psicanálise unicotiana surgiu não com o intuito de contestar aspectos relativos à teoria freudiana. Ao contrário, surgiu a partir de dificuldades encontradas na prática da psicanálise, contemplando agonias primitivas e impensáveis, como a elas se referia Donald Winnicott. E da pediatria à psicanálise, em 1958, escreve... Oi, gente, deixa eu ver. Deu. Escreve: as agonias primitivas representam medos que nunca se tornaram plenamente conscientes, mas que são fundamentais para o desenvolvimento inicial e refletem a necessidade de um ambiente sustentador. Em O Brincar e a Realidade, de 1971, afirma que essas experiências primitivas só são evitadas porque o ambiente suficiente protege a continuidade do ser. Sem isso, o bebê pode cair em estado de não ser e de caos interno. Em Natureza Humana, publicado póstumamente em 1988, o psicanalista britânico descreve o papel fundamental do ambiente suficientemente bom para proteger o bebê de experiências desintegradoras, tais como fragmentação, aniquilação do self, né? O medo do colapso, né? Essas coisas, essas ansiedades primitivas todas. Essas agonias primitivas, na verdade, agonias primitivas. Essas agonias não se referem ao contexto de relações de objeto, representacionais. São precoces, remontando a períodos da vida anteriores ao desenvolvimento da capacidade de experimentá-las. São vivências que não são experimentadas. Isto é, são vivências não inscritas em uma ordem simbólica e não podem, portanto, ser compreendidas como sendo resultado de mecanismos mentais inatos ou a partir de conflitos inerentes à situação edipiana. Antes disso, resultam de determinantes externos, a falha da mãe em oferecer um ambiente suficientemente bom. Para que saibas. Não te aflijas se com o teu olhar percebes minha miopia. Não te apresses se eu nada disse até então. É por não encontrar palavras apropriadas ou por não terem sido elas inventadas para expressar, assim tão de repente, o que me ocupa a alma, o que me vai no coração e clama por ser dito. É necessário tempo para saber-se, é necessário tato para dizer-se, é necessário ter coragem para escutar-se. Espero que aguardes pacientemente, sem urgência, sem tormento, o exato momento de iluminada inspiração em que inventarei novas palavras, para enfim te alcançar como um pássaro delicado trazido pela brisa de verão, e somente então tudo encontrará sentido. Loparic afirma que, do ponto de vista da teoria das revoluções científicas, de Kuhn, é o que nós estávamos falando antes, né? As situações a que estamos nos referindo configuram anomalias, justamente por não ser possível entendê-las tomando por base o paradigma até então vigente, o edipiano. Novos problemas demandam novas soluções. É assim que ocorrem as revoluções científicas,
Com a psicanálise não é diferente. Se fazia necessário focar o olhar, e aí isso é o Loparic dizendo, não mais no bebê na cama dos pais, mas sim no bebê no colo da mãe. Não se trata de desejos ou pulsões, não nos deparamos aqui com conflitos instintuais e sentimentos de culpa deles decorrentes. Trata-se de necessidades que demandam a existência de um outro, um objeto externo, um outro cuja existência não é percebida inicialmente pelo bebê. Nesta concepção, a questão central que se apresenta ao ser humano não concerne a busca do objeto de desejo, a obtenção de prazer ou a evitação de desprazer. Configura-se um processo no qual, seguindo a tendência inata de vir a ser e continuar a ser, e mediante uma progressiva integração, o bebê adquirirá a possibilidade de existir e de sentir a vida como valendo a pena ser vivida. Harmonia, comunhão de intenções, sintonia de afetos, idioma sem palavras. Vimos que, se para Freud o destaque se encontra no Édipo, o Winnicott privilegia o processo de amadurecimento. Para ele, a sexualidade é um componente integrante deste processo. Nessa perspectiva, o bebê humano não é um Édipo em potencial. Vem ao mundo extremamente frágil, com a marca da vulnerabilidade, necessitando de um outro para constituir-se. A mãe ambiente, invisível ao bebê, que se faz presente mediante adaptações sensíveis que garantirão a continuidade do ser. Isso significa que o papel do ambiente, como já foi mencionado, ganha na concepção winnicottiana envergadura e potência. Vínculos. Criar o que está à espera para ser criado. Procurar o mundo que existe para ser encontrado. Com os sentidos à flor da pele, percorrer trajetos de vai e vem, coloridos por emoção. Sons, tons, gestos, feições, mãos que buscam mãos. Olhos nos olhos, em sintonia, anunciam encontros, descortinam afetos, afeitos a conexões, gestam vínculos em sincrônica construção. Misteriosos caminhos dos elos de ligação. Vemos que a distinção entre pré-edípico e não edípico está longe de ser superficial. No cenário da psicanálise clássica, através do trabalho com o material simbólico, busca-se encontrar significados ocultos, utilizando preponderantemente a interpretação como instrumento de trabalho. A psicanálise que reconhece o não edípico percorre caminhos diferentes. É a psicanálise da experiência, a psicanálise do sensível. Ousadias é precisa em sua afirmação. O Winnicott assinala a existência de dificuldades que pertencem ao próprio fato de estar vivo e de amadurecer. Esta concepção de saúde atravessa o pensamento winnicottiano e tem implicações maiores do que pode parecer à primeira vista. A saber, desde o início da vida, a vida é difícil em si mesma, e a tarefa de viver, de continuar vivo e de amadurecer é uma batalha que sempre permanece. Agora, uma necessária ressalva. Como mencionei anteriormente, o Édipo segue tendo seu lugar na concepção winnicottiana. Ocorre que o Winnicott não entende, né, que tudo se passa, entende, ou melhor, faltou uma palavra aqui, não entende que tudo que se passa
na vida psíquica esteja relacionado ao Édipo. Então, ele não entende que tudo que se passa na vida psíquica esteja relacionado ao Édipo. Para ele, o Édipo pressupõe um relacionamento entre pessoas inteiras. E, para tal, o importante caminho há que ser percorrido. A dependência absoluta, a fase da dependência absoluta, a fase da dependência relativa, e depois, né, rumo à independência. O encontro do bebê humano com sua mãe amorosa, suficientemente boa, suficientemente adaptável às suas necessidades, às necessidades do bebê, desempenha um papel fundamental nesse sentido. Para que surja o Édipo, é necessário que haja uma pessoa total que reconheça a existência de outras duas pessoas, experienciando a complexa natureza dos relacionamentos triangulares. Vale mencionar aqui, de passagem, né, que aqui existe uma diferença, e aí essa é uma das situações que provocou afastamento entre do Winnicott em relação a Melanie Klein, porque a Melanie Klein fala do Édipo precoce, então com objetos parciais. Tá? Uma palavra a respeito das ideias de Freud e de Winnicott a respeito da cultura. E aqui, novamente, na concepção do psicanalista britânico, o Édipo não se encontra no centro da cena. Vamos iniciar com a definição de cultura apresentada por Freud em 1929. O termo cultura designa a soma das produções e instituições que distanciam nossa vida da de nossos antecessores animais e que servem a dois fins. A cultura serve a dois fins: proteger o homem contra a natureza e regular as relações dos homens entre si. No que diz respeito a esse último aspecto, a regulação das relações dos homens entre si, os tabus do incesto e do parricídio, ambos relacionados ao Édipo, como sabemos, são os pilares sobre os quais se sustenta a civilização, a cultura. A perspectiva de Winnicott é outra. Aqui tem lugar sua genial descrição não edipiana dos fenômenos e objetos transicionais, que ocorrem na área intermediária de experiência situada entre o bebê e sua mãe. Para ele, os fenômenos transicionais, se encontrando entre o que é subjetivo e o objetivamente percebido, são precursores da experiência cultural. Ali se encontra a matriz do viver criativo. Ali se dá a origem do brincar. Na experiência cultural, o indivíduo se relaciona com o mundo simbólico por meio da arte, religião, ciência e outras formas de expressão. A cultura, nessa concepção, é um espaço em que o indivíduo encontra sentido, um espaço de compartilhamento de significados e, portanto, de pertencimento. E aqui está a descoberta do mundo de que nos falava Clarice Lispector. É momento para algumas reflexões finais. A história da psicanálise revela que tradição e originalidade se encontram em permanente tensão. A esse respeito, Otteral e Sellery escrevem: a palavra original, paradoxalmente, pode ser entendida nos dois sentidos que comporta: único, novo e, ao mesmo tempo, tendo seu étimo relacionado a gene, origem, genealogia, grupo humano. Sabemos que a genealogia de qualquer psicanalista conduz necessariamente a Sigmund Freud. Como afirma Winnicott, não é possível ser original
exceto em uma base de tradição. Psicanálise edipiana, psicanálise não edipiana. A questão de serem distintas psicanálises, ou, antes, de se tratar de uma única psicanálise que contemple as possibilidades de diferentes pacientes ou de um mesmo paciente em distintos momentos ao longo do seu processo analítico, é certamente instigante. São indagações que espero oportunizem uma fecunda troca de ideias nessa roda de conversa. Aquém das palavras, corações transbordam afetos, passos ritmados descobrem futuro, fios de esperança unem-se em laço. Terminando a minha fala com um laço, eu vou pedir que seja, então, o videozinho que eu deixei para compartilhar com todos. Para amanhã, ninho repleto de futuro, imensidão azul aguarda, asas sabem seu tempo. Asas sabem seu tempo. Muito obrigado. Paulo, então, nós todos agradecemos a você. E como você agradece, então nos agradecemos mutuamente pelo cenário que você trouxe entre esse pré-edípico, não edípico, como você traz, e o edípico. E lindo, porque é um cenário onde a sensibilidade, nesse pré, onde se busca as palavras, e que você trouxe seus poemas tão bem afinados com esse cenário, e que você diz assim, que inventarei novas palavras para, enfim, te alcançar. Eu lembrei o mamanhês, né? Esse idioma tão próprio desse momento, onde a mãe busca, de alguma forma, pela sonoridade, não é o significado, né? Dar palavras, aconchegos a esse bebê, para chegar ao que você trouxe, comunhão de intenções, sintonia de afetos, idioma sem palavras. Então, a roda de conversa está aberta e quem quiser, acho que fica melhor levantar a mãozinha, que eu vou vendo pela ordem aqui, tá? Então, com vocês a palavra. E obrigada aí. Isso, eu coloquei a mãozinha, minha mãozinha saiu. E aí eu queria. O Paulo, como poeta, ele sempre desperta a poesia na gente, né? Não tem. Aliás, a gente vê o Paulo, a gente vê a poesia, né? Para quem convive com o Paulo. E aí tinha uma música, eu gosto muito do Zé Cabaleiro, eu acho ele um maranhense, né? Eu acho ele de uma inteligência, de uma criatividade, e que ele coloca humor nas músicas dele. E tinha uma música dele que eu cantava e sentindo sentimental, alguma coisa assim. E a partir dessa escuta do Paulo, eu vi que essa música não me remete a selva sentimental, mas tem um trecho que remete exatamente à vulnerabilidade do bebê ao nascer e o quanto ele depende da mãe, né? Do quanto ele depende do não saber que ele depende dessa mãe, né? Hoje, através da escuta do Paulo, eu pude ressignificar essa música e vou ler só esse trecho aqui. Ando tão à flor da pele, meu desejo se confunde com a vontade de não ser.
o bebê ele não pode saber que ele é, né? Ele é. Quando tão à flor da pele, que a minha pele tem um fogo do juízo final, né? Esse bebê ele precisa ser cuidado, porque pode ser um juízo final, ele pode, né? O saber que ele depende pode ser o fim, né? Um barco sem pon um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela, um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido, às vezes me preservam, noutras suicido, né. Então eu acho que essa mostra da vulnerabilidade do bebê humano e da importância, desse cuidado dessa mãe suficientemente boa ou de qualquer outra pessoa que possa fazer essa função materna, mas o ideal é que seja a mãe, né. Então, escutar você hoje, Paula, me fez ressignificar essa música que eu sempre Hum, colocava para mim como um ser sentimental ao ouvir essa música, porque o nome dela é A Flor da Pele. hum, Obrigada. obrigado. E nesse entre o cenário que o Paulo trouxe, e pelo que a Selmy comentou dessa música, A Flor da Pele, e como você trouxe o vídeo tão lindo, né? Que asas sabem o momento de voar, Asas sabem seu tempo. asas sabem o seu tempo. E, às vezes, essa flor da pele, ela está tão em harmonia que é um tempo também, né, para abrir as asas harmonicamente. Mas quando a pele está muito, né, com muita descontinuidade nesses cuidados, às vezes se encolhem, leva mais tempo ou sai antecipadamente. E aí as diferentes, como o Winnicott traz, acho que são 3 categorias, quem puder aí me ajudar, Luísa, 3 categorias, não é? Do desenvolvimento, como o Winnicott traz. Quando há nesse entre, nesse ritmo, de acordo com a necessidade do bebê, aí vão, né, para a neurose, a diferenciação do eu e do não eu. E se esse ritmo ele tem mais ruídos, já vai para uma segunda, onde há um certo comprometimento, mas ainda assim com uma certa diferenciação, né? Que mais também, agora me escapou, fica entre o borderline e a última, que não há diferenciação. Então, é muito mais o encapsulamento dessa asa, não é? Da autonomia de uma vida viva. Eu acho que agora estou me dando conta que eu não tinha me dado conta disso, esse poema. Eu tinha um consultório há muitos anos atrás, décadas, né? E no peitoril da minha janela, as pombas faziam seu ninho, né? E eu ficava observando, né, os ovinhos e depois, né, os filhotinhos, e depois começavam a caminhar no peitoril de um lado para o outro, e eu todo dia ia lá olhar, eu ficava pensando, como é que é, né, esse tempo, o primeiro voo, né, como é que vai se dar esse primeiro voo? Que coisa, é claro, uma coisa instintiva, mas como é que é isto, né? E aí eu descobri como é, né? Vocês devem saber, muitos devem saber,
A pomba-mãe está sempre por ali, sempre tem ou a pomba-mãe ou o pombo-pai, mas a pomba-mãe dá um empurrãozinho, né? Chega uma hora que a pomba-mãe dá um empurrãozinho, ela sabe que aquele é o tempo, e lá vai a pombinha voando, né? É assim. Uhum. Nem antes, nem Ah, depois. uhum. Luísa, Obrigada, Nise. Que linda essa tua lembrança, Paulo. Aliás, a questão dos pássaros é muito presente, né? Na É, tua obra, é, como poeta e como psicanalista, e, enfim, as contribuições no Instagram tão lindas. A tua logomarca é, maravilhosa, é, sim. muito legal. Ótimo ouvir a Selma, ouvir a Nise também, e te ouvir, Paulo. Coisa boa enfim, poder fazer essa comunicação, essa troca, né? E fazer o uso de palavras próprias e mesmo assim ser razoavelmente compreendido pelos colegas. Muito bom a gente ter essa travessia, essas oportunidades, né, que a gente tem conseguido compartilhar. A travessia eu falei de propósito aqui, pegando carona no Paulo. Mas eu achei lindo que eu acho que foi a Nise que assinalou a questão das novas palavras para te alcançar. Eu não sei se é bem assim que está no teu poema. Inventarei, sim. Ai, que coisa linda. E a Selmi também trazendo essa questão de depender, de não saber que depende, que eu acho, né, muito interessante, muito bom isso para a gente falar desse tempo do ainda não edípico, do aquém do Édipo, que eu adorei esse título do Paulo, né, do aquém do Édipo, esse tempo aquém do Édipo, que é um tempo que faltam palavras, né, e daí a gente tem aqui um poeta apresentando esse trabalho com esse título poético e no limite da possibilidade da comunicação, mas daí ele faz uso, né, de outros recursos, né? Recursos da literatura e da poética para a gente poder engatar nesse movimento do que acontece antes do Édipo. É que eu estava pensando, o Balint vai falar para nós, eu acho tão interessante isso do Balint, propondo que a gente não chame de pré-edípico. Mas daí falta palavra para a gente. Se a gente não chama de pré-edípico, a gente fica faltando palavras, né? Mas é que faltam mesmo. É um lugar tão mais confortável pensar no Édipo, pensar na tragédia grega, pensar nas metáforas, todas as metáforas, né, que a questão edípica nos favorece, e daqui a pouco o Ínico e o Paulo e a Nise e a Selmi nos fazem esse convite para a gente viver essa experiência de circular por um campo onde não existe essa metáfora óbvia, não existe esse recurso confortável da metáfora e das palavras. E a gente vive essa experiência de uma palavra que falha, outra que a gente pega, outra que a gente pega no voo. A gente vive essa experiência de ficar juntos aqui, juntas e juntos, catando palavras, o que é pura poesia, né? Ficarmos juntos e juntas aqui, catando essas palavras para falar de um tempo em que as palavras e as metáforas não dão conta de uma forma rápida e óbvia. E isso é uma questão que o Winnicott lidou muito com isso, não tem como falar desse tempo, desse não edípico, sem esse exercício de rítmico, sensorial, e que de vez em quando a gente pega no voo uma palavra que mais ou menos dê conta do que a gente está querendo conversar aqui. Mas, enfim, temos um poeta nos facilitando essa comunicação hoje. Obrigada, Paulo. Obrigada, Nise. Paulo, se você quiser ir enfatizando algum aspecto, né, ou alguma associação que te vem, para a gente descendo aí juntos. Você falou dos pássaros, eu lembrei, foi hoje, quarta, foi ontem. Eu saí
e fui ali perto dos ministérios, mais ao lado do Ministério das Relações Exteriores, na parte de trás, né? E tem muito estacionamento. E eu fui lá, na volta, eu encontro ao lado do carro, mas só que no gramado, uma coruja. Muita gente tem medo, porque ela defende. Quando eu estava me aproximando do carro, ela fez assim, com os olhos, estava parada, e ela fez assim com as asas. Só que eu não tenho medo dela, eu gosto muito da coruja. Então, eu conversei com ela. Falei, você está defendendo aí seu ninho, né? Faz bem, eu não tenho medo de você, eu não vou atacar aí. E vim andando normalmente, abri a porta. E ela muito atenta, porque ela voa, não é para defender. Ela muito atenta a mim. Aí eu entrei no carro, falei assim: eu vou tirar uma foto sua, tá? Quando eu ponho o celular para tirar, ela faz assim. Eu falei: você não quer a foto? Aí eu tirei essa. Aí ela voltou. Eu quietinha, eu fui e tirei outra foto, com os olhos lindos. Mas por que eu estou falando isso? Uma mãe suficientemente Isso. boa cuidando dos seus filhinhos É. para nascerem, né? Então, acho que é mais ou menos isso, a busca desse cuidado e desse tempo necessário, né? Para cuidar da Sim, cria. eu acho que essa dimensão de tempo, né, é fundamental. Eu, às vezes, digo assim, eu costumo dizer, de vez em quando, né, quando as palavras das quais a gente dispõe não são suficientes, a gente inventa, né? Mas quando a gente não consegue inventar uma palavra, a gente sustenta o silêncio também, né? E eu acho que isso é importante. Nós estamos falando, a Luísa lembrou do Balian, né? O Balian fala das três áreas, aquelas, né? Que ele não chama de pré-edípica e também não chama de não edípica, ele chama da falha básica, né? A área da falha básica, a área do Édipo e a área da criação, né? São três áreas que ele fala. E, e ele mostra muito nos textos dele como a interpretação verbal, quando temos pacientes na área da falha básica, a interpretação verbal não alcança, corre o risco de não alcançar. E a Luísa falou sobre o conforto, e realmente a gente tem um conforto com os instrumentos de trabalho que a gente conhece bem, né? A interpretação a gente conhece bem. Paulo, eu não conhecia como é que é falha básica, Édipo e qual é o outro? A criação, é isso? A falha básica, a É, área da falha básica, a área do edípica, né? Édipo. Hum. Que seria a, a bipessoal, a tripessoal, né? E a unipessoal. A área da criação é unipessoal, é sujeito com ele mesmo, né? A área da falha básica é bipessoal e a tripessoal é a área edípica. Mas por que a falha básica ela é bipessoal? Porque, no meu Porque ela entendimento, se instala, pelo que eu entendo, né? Se instala na relação com um outro que falhou. ah, tá. Ainda que o outro não seja percebido. Eu acho que é isso que a Isso. Selma explicou com a É, questão, né? Ah, sim, Ainda sim. Ainda que não seja percebido, mas nós estamos falando para um observador, né? Para um observador, nós temos três pessoas na edípica, duas pessoas na área da falha básica, ainda que esse outro não seja percebido, mas ele existe, né? Ele existe e ele falha. tá. Entendi agora, obrigada. Uhum.
E é impressionante isso, né? A gente pensar que o Balint, né, está falando isso lá atrás, né? A partir então do que o Ferenczi, né, nos mostrou, ele desenvolveu essas ideias. E ele falou sobre essa diferenciação entre a área não edípica e a área edípica. Ele falava disso. No livro dele, ele começa perguntando por que às vezes os tratamentos não funcionam. E aí ele vai investigar, bom, mas onde é que estão esses pacientes? Em que área eles estão funcionando, né? E aí ele vai mostrar que não funcionam muitas vezes, porque o instrumento que a gente utiliza para tentar alcançá-los, né, não funciona. Posso dar uma palavrinha? Claro. Paulo, Claro, Ana, deixa eu bem-vindo. ver se está bem bom o som meu aqui. Sim, Paulo. No início, você falou que no início a mãe não reconhece o bebê. Eu diria assim, como o bebê não reconhece a mãe, são dois desconhecidos, digamos assim. Mas é uma coisa assim, tão no início, tão arcaica, tão... Uma vez eu fiz uma conta, né? O fato de viverem experiências em comum. E fiz a seguinte conta. A mãe amamenta o bebê cada 3 horas. Em 24 horas, ela faz isso 8 vezes. Quando o bebê está com 10 dias, a dupla já passou por essa experiência emocional 80 vezes. Eu falei, meu Deus, é muito. Como eu disse assim, o bebê ainda não percebe nada, mas quando se repete uma experiência emocional como essa, 80 vezes em 10 dias, acho que nenhuma de nós mais que amamentamos a nossos filhos paramos para contar, né? Porque se em 10 dias é 80, em um mês é 240, em um ano, sei lá. É uma experiência que se repete, se repete, se repete, e esse vínculo é muito, deixa muitas marcas também. É muito primitivo, é muito arcaico, é muito inicial. Por isso toda essa turma da Esther Vick, etc., quando eles se trabalhava com a questão da relação de objetos, né? De Klein e Winnicott também, né? O uso de objeto e tudo isso. E depois vem a turma que começa a observar os bebês desde o início, porque a psicanálise começou a atender crianças com Elaine Klein, de 3 anos, 4 anos. Winnicott, que era pediatra e acompanhava bebês desde o nascimento, que começou a ter esse olhar, né, e esse terceiro grupo, ele se independiza muito de Freud, porque ele traz uma vivência dessa parte bem inicial da vida do vínculo, da relação mãe-bebê, logo no início dos inícios. Não sei, esse número, passar por uma experiência 80 vezes em 10 dias e dizer que não se conhecem, me resulta um pouco. Por isso que eu mesma fiz a conta uma vez e falei, como que não se conhece, né? É que na realidade, né, eu estava me referindo ao período de indiferenciação, né,
pela identificação da mãe com seu bebê, né? A apresentação do objeto, né? A mãe se apresenta para satisfazer as necessidades do bebê no momento em que ele as tem, né? O bebê tem a vivência, né, de que é ele, né, que não é um outro, é ele. À medida que vão ocorrendo as falhas progressivas, o bebê, sim, vai se dando conta, a mãe se desidentifica progressivamente, o bebê vai se dando conta que ela existe, que não é ele que se autossatisfaz, Uhum. que é ela, né? É assim que eu entendo a fase de dependência absoluta, assim que eu entendo a indiferenciação mãe-bebê. Eu adoro esse tema assim que a Ana traz, né? E o Paulo conversa com a Ana, esse tema que, para mim, eu estava aqui pensando no Chibolé. Eu estava aqui pensando no Chibolé. E quando eu falei do Balint, que depois, né, deu uma boa conversa sobre o Balint, eu falei muito rapidamente, mas é que justamente isso, né? O Balint nos convida a pensar o ser humano sem que a referência central seja o Édipo, quando ele diz não vamos chamar de pré-edípico, né? Porque se a gente chama de pré-edípico, a gente está mantendo a referência central para a compreensão do ser humano, o Édipo. Né? Então vamos fazer um exercício de encontrar outras palavras, outras formas de comunicação sem usar o Édipo para fazer referência ao que seria o Édipo e o pré-edípico para fazer referência ao que acontece antes. Né? É um exercício para nós. Eu vou falar de novo isso porque eu acho isso encantador, o exercício que a gente faz para falar de coisas que as palavras não dão conta. Né? Como o Paulo falou, a gente inventa palavras, a gente se cala, mas a gente não aguenta e a gente tenta conversar de novo. E tenta colocar palavras, e, enfim, e umas vão ficando pelo caminho, algumas palavras vão ficando pelo caminho. Mas isso que a Ana, maravilhoso esse cálculo, Ana, das 80 mamadas em 10 dias, maravilhosa. Mas aí, claro, esse tema que a Ana coloca e o Paulo segue a conversa, nos leva a uma diferença, um chibolê importante na contribuição do Winnicott, que é essa consideração de um tempo, de uma não percepção do outro. Né? Ainda eu fiquei pensando, né, porque é tão importante isso que a Ana traz, ainda que a gente, usando aqui um pouquinho Ferenczi, a gente possa reconhecer que impressões sensíveis estão acontecendo, mas daí o Chibolé, não no campo da percepção ainda do outro separado. Eu estou sendo tocada, muito mais a impressão sensível dizendo desse tempo inicial, dizendo respeito a um fundamento do senso de continuidade, mais do que da percepção do objeto, né? O fundamento de um senso de continuidade e aquele paradoxo winnicottiano, né? Que usando o Manuel de Barros, Secanizi gosta muito, tudo que eu não invento é falso, né? Ou seja, o tempo inicial em que o bebê precisa viver a experiência de que o leite não é algo que está nas mãos do outro. A sintonia dessas 80 primeiras mamadas e tantas outras, tem mais do que uma apresentação do objeto, o favorecimento de uma sensação, de uma impressão sensível de que eu sou capaz de criar o mundo. É um chibolé isso. Para o Winnicott, isso é o principal. Isso vai favorecer que um dia o outro seja percebido. Se eu tenho em mim a experiência sensível de que eu crio o mundo e o mundo é um lugar seguro, um segundo momento, para o Winnicott é um segundo momento, um segundo momento eu vou ser maduro o suficiente e confiante o suficiente para reconhecer que eu dependo de alguém, porque é terrorífico reconhecer que se depende de alguém
sem ter ainda um senso de continuidade. Né? Mas, enfim, eu acho essa conversa maravilhosa, porque eu acho que a gente fica brincando com esses chibolés que marcam essas diferenças, muitas vezes sutis e, ao mesmo tempo, fundamentais, né? É doido isso, porque são diferenças sutis e, ao mesmo tempo, fundamentais entre os autores. Enfim, né? Desculpa Mas, estar falando tanto, mas é que eu adoro esse assunto. não, obrigado, Lisa, tu está me ajudando aqui, né, a responder essas 80 mamadas, justamente, né, mantém a fantasia onipotente, né, de que não existe o outro, porque o outro satisfez a necessidade quando ela surgiu, né? A necessidade surge e o outro sabe que vai surgir e satisfaz a necessidade. Então, o outro não existe. Existe o eu que me satisfaz. Quer dizer, eu ainda não, eu vou chegar a existir, mas existe eh, uma, um alívio da necessidade, assim. Agora, se a mãe não fizer isto, bom, aí o bebê vai se ver inundado por aquela necessidade. Paulo, desculpa que eu não botei a mãozinha, e precocemente vai descobrir que ele é dependente, o que para o Isso. Winnicott é terrorífico. Né? A pior coisa que pode acontecer é um bebê precocemente descobrir que ele depende de alguém, porque ele só descobriu que ele ele só descobriu precocemente que ele depende de alguém porque algo falhou gravemente. Isso. Isso. Oi, Andréia. Nossa, tá tão bom ficar ouvindo todos vocês aqui. O Paulo, eu fiquei encantada com o seu texto, com a sua sensibilidade, né, de trazer esses poemas, e porque eles vieram assim, encaixaram de uma forma que a sensorialidade pudesse captar, porque são coisas além do que a gente dá conta, né? Como a Luísa falou, nós não temos palavras, e eu acho que o aquém do Édipo é o não verbal, né? É o sensorial, e que é o que a gente está vendo no consultório o tempo todo. Cada vez mais os pacientes chegando com, com a dificuldade, né, do simbólico, a dificuldade de pertencer, de ter o conhecimento de si, de quem eu sou. Então, assim, e bacana, né? Porque o Winnicott traz essa coisa do processo de amadurecimento emocional, né? Como sendo uma construção que depende da mãe, depende do ambiente, depende, quer dizer, ele inclui, né, tudo que está em volta para que haja um desenvolvimento. Tem um potencial ali, né? Mas esse potencial vai depender não só dele, né, dele mesmo, mas de todo esse ambiente. E assim, nossa, eu queria depois, se fosse possível, ter esses poemas, porque eu acho que eles se encaixaram de uma forma muito bacana no que você falou. E a outra coisa, assim, eu fiquei pensando nisso que a Ana fala, são 80. E será que não se conhecem? Eu penso que não. Assim, não, nem sempre. Não, não, porque ele ainda está numa fase ainda muito, né, bipessoal, ainda de confusão, e aquilo que a Luísa falou, né? Precisa de uma falha e para ele poder ver que ele está dependente. Aí eu vi uma foto de uma criança amamentando, e ela e a fotógrafa pegou o olho dessa criança olhando para a mãe. E no olhar dessa criança estava a mãe sendo refletida no olhar. É linda a foto. Eu vou ver se dá para vocês verem aqui, porque eu acho que essa foto ela representa algumas coisas assim que a gente está falando aqui. Porque olha só, quando a mãe, o bebê vê aquela mãe, mas não enxerga um desespero,
uma ansiedade, uma coisa que não traz um acolhimento. Isso, eu fico pensando, que passa, né? Que você falou do colapso, né? Quantos colapsos vão acontecendo, quantos imprinting, né? Impingement, né? Que Print. vai que vai tendo, né, na vida dessa criança. Então, através do olhar, através do tato, através dessas sensações, que eu não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou ampliar. Esse aqui é o olhar da criança. Dá para ver? Se você Dá, aproximar dá. um pouquinho mais, sim. Tá vendo aqui? Olha, aqui é a mãe. Olha lá. É, essa E criança tem um mês. É exatamente isso, olha. Olha o que ele vê ela lá no olhar. Agora, você já pensou? Eu fico pensando, e se essa mãe tiver desesperada? Se essa mãe tiver assim, né, muito ansiosa, o que será que ele vê? Como será que é o olhar? Como que, sabe? Então, assim, o que isso vai trazer nesse amadurecimento e nessa construção? O que a gente está falando aqui, né? A gente fica no aquém, fica ali preso em alguma coisa, assim. Então, eu gostei muito e só trouxe isso aqui, não sei nem se Andréia, mas isso que tu uma estava falando, bobagem. eu Ah, tava me lembrando daquela frase conhecida, tão conhecida, do Winnicott, né? Sobre o primeiro espelho, né? uhum, O primeiro uhum. espelho do bebê, né? Os olhos da mãe, né? Isso, É, sabe? e Aí, Então foi captado de uma forma tão, assim, aquilo que a gente vê realmente. Então, quer dizer, o que esse bebê está enxergando ali, né? E como é que está sendo essa construção através do que ele vê, né? é Alguma a, coisa. é a frase dele, né? Se eu olho e vejo, eu existo. É É, a frase do isso. Winnicott, né? E pessoal, e a Andréa, Agora, além de ser uma psicanalista suficientemente boa, é uma colega suficientemente boa. Nós fizemos formação de criança e adolescente juntas e ela é a diretora científica da Sociedade de Goiânia, né? Mas essa Hum, simplicidade. E aí eu acho que ela via nos meus olhos o desespero, porque elas estão muito mais à frente do que eu na minha formação. E aí, quando eu terminava o seminário, ela me ligava para me ensinar, sim. E eu sou muito hum, grata, porque eu não pedia isso para ela, mas ela via esse o olhar, talvez, hum. esse olhar que você viu do bebê, ela via no meu olhar, assim, de meio agoniado, assim. E quando eu via você lá tocando, era André para me ensinar, sabe? Então, André é isso tudo, é. né? Que lindo isso, Selma. Que bonito, bonito, Sabe que depois de Selmo. receber esse elogio tão gostoso, tão verdadeiro. Obrigada. Mas é isso, eu acho que a beleza está aí, né? Da gente poder. E o Winnicott traz isso, né? O Winnicott instiga na gente a poesia, instiga na gente a sensibilidade, aquilo que a gente vai deixando para trás na vida, vai esquecendo, e ele retoma essas vivências emocionais de uma forma muito real, né? Quem não dá conta disso, quem não dá conta disso não entra nisso. É muito mais fácil intelectualizar, é muito mais fácil, né? Porque eu acho que isso aí é o que a gente fala o tempo todo, né? Desses olhar, né? Dessa mãe que olha desse bebê e essa mãe refletida no olhar. Então, isso é. agora, em relação, peraí, quem estava falando, depois eu vou fazer um comentário. É Jaqueline e depois você, Ana, tá? Obrigada. Oi, Jaqueline. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Fico um pouco nervosa de falar, porque não sou tão grande quanto vocês. Mas hoje de manhã, hoje, quando tu terminar, Paulo, vou te chamar de tu, é gaúcho. Claro, claro. Quando tu termina a tua leitura dizendo que as asas sabem o seu tempo, eu lembrei do Eduardo Galeano no livro Os Filhos dos Dias,
quando ele fala que os cientistas afirmam que nós somos feitos de átomos. Mas um passarinho contou-me que nós somos feitos de história. Então, essas asas que tu cita, e tu acompanhaste uma pomba do teu consultório, eu hoje, por questões outras, moro numa fazenda e acompanho uma pomba que mora na minha janela, e com o vendaval ela está na terceira ponhadura de ovos, eu não sei como eu vou usar o termo, e vem o vento e derruba o ninho, ela reforça o ninho, e agora tem 3 ovinhos. Então, eu espero que agora não tenha mais vento, porque hoje tivemos uma chuva enorme, então agora teremos uma temporada tranquila para ela poder brotar esses ovinhos. Mas quando a Ana comenta sobre essas 80 mamadas, eu me lembro, eu fico pensando nessas primeiríssimas impressões sensíveis, e daí eu uso o termo da Luísa, dessas impressões sensíveis, porque são essas impressões sensíveis que vão compor essa história desse vínculo mãe-bebê. E um vínculo mãe-bebê que é composto pelo silêncio, que é composto, e eu vou usar tuas palavras, Paulo, pela harmonia, que é um idioma sem palavras. Então, e esse é um tempo que nós hoje estudiosos dessa área, devemos tentar resgatar, porque essa primeiríssima infância não foi valorizada, não está sendo valorizada. Então, esses estudos hoje, essa tua fala, Paulo, do aquém, gostei muito, me identifiquei muito, porque hoje é esse o foco que eu tento estudar, assim, lembrando muito do ambiente facilitador do Winnicott, né? Do respeito ao movimento livre que M. Pickler traz. E, claro, todos os ensinamentos de Winnicott são super, super importantes. Eu acho que eu disse o ambiente facilitador de Ferenczi, eu errei, eu acho. É o Ferenczi que fala no ambiente facilitador. Então, parabéns, muito obrigada por poder ouvir. E, Ana, parabéns por contar tantas mamadas, mas certamente o conhecimento entre ambos começa ali. Talvez um conhecimento velado e um conhecimento que vai se transformar em um afeto, talvez saudável, talvez não. Obrigada, Jaqueline. Ana? Então, Andreia, a fotógrafa pega o olho dele, né? Que é o espelho da mãe, né? Agora, quando o bebê olha a mãe nos olhos, ele se conhece a si mesmo, né? O primeiro espelho que falou Paulo agora são os olhos, no olhar da mãe. Ele se conhece a si mesmo quando olha a mãe e vê o bebê no olho. Se a fotografia tivesse sido tirada dos olhos da mãe, né? Desde o ponto de vista do bebê como a máquina fotográfica, né? O que está nos olhos da mãe é o bebê. A gente se conhece pelos olhos da mãe, né? E aproveitando o que vocês falaram em relação, acho que foi a Ana que começou, o bebê conhece, não conhece pela fala, né, o que a Luísa trouxe, aí eu me lembrei eu estava falando com o microfone desligado. Bom, eu pegando então carona no que vocês falaram, desse encontro, né, sem palavras e precisando inventar palavras, encontrar maneiras, né? E aí eu lembrei do Brasington, que fala do equipamento somático perceptivo que o bebê nasce.
Então, a Jaqueline falou, lembrando aí, né, desse impressões, né, sensíveis. Opa, não é, Luísa? Essa impressão é do Fênix, não é? Uhum. Isso. Então, qual é o primeiro órgão, né, sensitivo que o bebê desenvolve? Os olhos ficam fechados porque é tudo escuro. Olha a natureza como vai fazendo essa ponte, né? É a audição. Então, quando a mãe fala, quando o bebê nasce, a mãe fala, ele já faz isso, ele procura, encontra a mãe, pelo som que a fala da mãe como chegando ao útero. Então, são impressões sensíveis, vamos colocar assim, como um prévio conhecimento, mas já há aí esse encontro conhecido-desconhecido, mas há, né? Então, a natureza é muito linda, tal como, Paulo, você falou aí dos pombinhos, né? Então, já nasce com um equipamento. E o tempo da asa, né? Para poder, enfim, abrir asas e voar. E descobrindo o mundo, né? Olha, Sim. já são Com a, 20. com a Clarice. Com a Clarice, descobrindo o mundo. Começamos com a descoberta do mundo, né? Na citação que eu fiz. Eu achei essa citação da Clarice maravilhosa, né? Você E tirou onde, Paulo, essa citação? é do livro A Descoberta do A Mundo. Descoberta do Mundo? Achei que fosse de uma crônica dela. Uhum. Não, muito lindo. Muito lindo. Então, como lindo está aparecendo, porque nos emociona, né? É um momento também sem palavras, na busca de sentidos, e é pela pele, né? Eu tenho uma surpresa para vocês, sobretudo para você, Paulo. This is Donald Winnicott of London. The following talks were given around about the year 1949 over the BBC under the heading The Ordinary Devoted Mother and Her Baby. The producer was Miss Isa Benzi. The first talk I called A Man Looks at Motherhood. Que Obrigada. surpresa, que surpresa. Obrigado. Continua, né? Mas é fácil entrar na BBC e tem essa conversa mais alongada. Só para Ai, dar um gostinho, né? Água na boca, porque o seu trabalho, e como a Luísa disse, né? Esse título já diz muita coisa, né? E então não poderia deixar de trazer esse presente para você, pelo presente que você nos deu essa noite, uma conversa tão sensível, um trabalho tão consistente, sensível e que faz sonhar, Paulo. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito a oportunidade, assim, e uma constatação que se repete, né? Quando a gente fala sobre o Winnicott, o clima é sempre esse, né? Afetivo, né? De uma proximidade, de um compartilhamento. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Agora, é experiência emocional, né? Que a gente teve aqui. Então, muito obrigada a vocês, né, pela participação, por estar presente aqui.
e com várias janelinhas de vários lugares. Isso emociona. Muito obrigada. E um E prazer rever pessoas que eu não via já há um tempo. Por exemplo, a Andréia, né? E outras também. A Gisele, que descobri que é aqui de Brasília, né? Não sabia, e tantas outras pessoas. Enfim, Charbelli e tantas outras pessoas. mas a Né? gente tem que agradecer também a Nise, como coordenadora do Senap, por proporcionar tantos momentos poéticos, estéticos da psicanálise. E nada mais, nada menos que a Nise, coordenadora, tem 3 colegas da minha turma de formação, juntamente com ela, que é a Sonja, que está aí com vocês, Ah, não estou vendo. Patrícia, Sonja, desculpa. Patrícia e o Alberto, né? Então, realmente, a minha turma de formação da sociedade é uma turma representativa no Senap, juntamente com a Nise. Obrigada, Nise, por nos presentear com esse Meu, momento, com esse encontro de tantas pessoas queridas e especiais. uma sinfonia não se faz sozinho assim, né? É preciso uma orquestra. E cada um de vocês, com a batuta do Paulo, pronto, a gente compôs, né? Esse encontro, com tantas afinidades, como o Paulo disse. Eu queria também agradecer à equipe do Senar, desculpe, Sonja e o Alberto, porque eu não os vi nem a janelinha. É uma equipe muito querida, muito criativa e muito sensível. Muito obrigada a todos vocês por essa bela composição. Obrigada, uma boa noite sonhante para todos. Bom, agora, para finalizar, agora é finalizar mesmo, está vendo? Vai desencadeando. Um poema, né? Com uma frase, Paulo, pode ser também, como é o Poetrix? Não, Um poema. Poetrix são 3 versos, na verdade. E esse poema de um verso? É um É, poema ou é é um poema. mini-conto? Bom, enfim, vamos ver. Vamos lá. É de um colega nosso. Luísa o conhece, é muito querido para ela, do Paulo Guedes, José Guedes. Ah, sim. Saudade? Saudade é um sentimento requentado. E olha, esse encontro realmente deixou uma saudade requentada. Saudades. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa Tchau. noite, boa noite. Obrigada, Nise, Paulo, obrigada, Senap. Paulo, sempre maravilhoso de escutar. Que bom Que bom. escutar Muito vocês, obrigado, Luísa. encontrar vocês. Muito obrigado.